E hoje é dia de falarmos e cuidarmos mais da nossa saúde. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Renato Macchione, ele que é pneumologista. Lembrando que o Dia Sem Tabaco vai ser comemorado no dia 31 de maio próximo e ele foi criado em 1987 pela Organização Mundial de Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. E você? Sabia que a epidemia de tabaco mata anualmente mais de 6 milhões de pessoas, das quais 600 mil são fumantes passivo, isto é, não fumantes. A não ser que o quadro seja revertido por meio de adoção de políticas públicas, a epidemia irá matar, se você não sabe, fique sabendo, mais de 8 milhões de pessoas anualmente em 2030. Mais de 80% dessas mortes podem ser prevenidas e situam-se entre pessoas que vivem em países de baixa e média renda. Doutor Renato, muito obrigada pela presença aqui no Nova Manhã. É um assunto extremamente importante. Eu acho que vale mesmo esse momento de conscientização. E a gente sempre tem que bater nessa tecla, né, doutor? Porque, afinal de contas, o cigarro só tem prejuízos. Infelizmente, o tema é um pouco pesado, né? Mas ele é muito atual, porque nós temos um problema de uma amplitude mundial em relação ao consumo do tabaco, nas mais variadas formas, e é a principal causa de mortalidade, né? Além de o desenvolvimento de doenças, sem número de doenças, que poderiam ser passíveis de prevenção, simplesmente caso a pessoa não tivesse essa dependência química. Então, como ela envolve uma amplitude diversa de dependência química, o desencadeamento de doenças, uma droga lícita, ela tem assim uma variação de aceitabilidade na nossa sociedade muito grande. Então todos podem carregar um maço de cigarro, você pode comprar na padaria que está do lado dos doces, o colorido bonito, sempre é um convite, né? Sabores diversos. Então as crianças, os jovens estão expostos a esse início, né? Essa indução que a sociedade acaba fechando os olhos, né? Todo mundo fica preocupado, o lanchinho tem um brinquedinho, então a pessoa pode comer o lanche para ganhar o bonequinho, mas E vender doce do lado de droga? Pode, né? Então, precisamos repensar nisso. Doutor, então por que cigarros, e vale ressaltar que não só cigarros, charutos, cachimbo, fumo de rolo, rapé, narguile, enfim, todas essas coisas faz tão mal para a saúde? Pois é, você falou até do fumo de corda, né? E na nossa região, infelizmente, existe aquela falsa noção do que o fumo de corda é natural, né? Nem tudo que é natural é bom, né? A folha do tabaco, que é produzida aqui perto, né? Próximo aqui a Itajubi, a pior folha é a que vai pro fumo de corda, aquela que está no chão, que tem mais fungo, mais veneno, tem uma concentração maior de nicotina. Cada cigarrinho de palha daquele vale 5 do normal, ele é 5 vezes mais forte. Olha! E a pessoa tem a ideia que aquele não faz mal. E o narguile, né? O narguile também, todas essas substâncias têm nicotina. Então, a nicotina é a substância que causa a dependência química. Essa dependência química, ela, pela droga nicotina, é a mais forte que existe, mais do que qualquer outra droga. É que cria maior dependência química. E as pessoas, para abandonarem ao abandono dessa droga da nicotina, ela entra numa síndrome de abstinência, que são sintomas, ansiedade, agitação, necessidade de alguma coisa para poder suprir essa droga. Ela atua no nosso sistema nervoso central
liberando mediadores, substâncias como a dopamina que gera prazer, relaxamento, então uma falsidade, né? E por isso que o desenvolvimento dessa dependência química pela nicotina, porque todos esses produtos têm nicotina. Então, na verdade, o que causa a dependência é a nicotina. É a nicotina, que está em todos esses mecanismos disponíveis, até no cigarro eletrônico. Ah, tá. O cigarro eletrônico é outra forma de enganar o público, né? Porque ele mantém a pessoa dependente da nicotina. E rapidinho ele passa para o outro também, que tem mais 4.000 substâncias químicas. Olha, e até esses tempos eu ouvi uma pessoa falando, eu parei de fumar, eu só fumo o eletrônico. Tá. Então, quer dizer, trocou 6 por meia dúzia? Isso, ele está dependente da nicotina, a mesma coisa. Daqui a pouco, inclusive, o cigarro eletrônico, ele também induz, pelos mecanismos descritos recentemente, ele também altera a parede protetora dos brônquios, das vias aéreas. Então, teremos consequências também com o cigarro eletrônico. Só para a gente ter um pouco mais de ideia, nós temos uma imagem onde você vai poder perceber como é um pulmão de um fumante e da pessoa que não fuma. Eu gostaria de pedir essa imagem. Olha, doutor, o senhor pode me falar dessa imagem? Então, o pulmão do não fumante, ele é rosadinho, né, bonitinho, e o outro é o pulmão já de longa data de um fumante com desenvolvimento de enfisema, né, que é uma doença que às vezes vem junto com a bronquite, que produz tosse, falta de ar, cansaço, e limita muito a vida da pessoa. Então ela passa a ter cansaço até para tomar banho, ela tem cansaço para comer, ela passa a ser dependente de oxigênio, necessita de medicamentos, enfim, gera uma qualidade, que nós falamos, uma qualidade de vida muito ruim, muito baixa, né? Então a pessoa não consegue sair de casa, ela não pode ir no supermercado fazer uma compra, e já numa época, numa idade, que esses pequenos afazeres dão prazer à pessoa, mas ela fica simplesmente dentro do ambiente domiciliar 24 horas, né? E durante vários anos. Doutor, por exemplo, que nem na imagem que nós vimos, até mesmo aquela pessoa que não fuma, mas muitas vezes convive, fica próximo, ali perto das pessoas que fumam. Os parceiros, né? Por exemplo, o pulmão dela vai permanecer bonitinho, rosadinho, ou vai ser... O fumante passivo, a criança, né, ou o adulto, fumante passivo, né, que, por exemplo, convive com o fumante. Esse fumante, dentro do carro, ele acende o cigarro, dentro de casa, no quarto, os filhos de crianças, as crianças cujos pais são fumantes, têm mais crises de broncoespasmo, mais chiado, mais pneumonia. E a parceira ou o parceiro do fumante, ele também passa a ter 30% uma chance maior de desenvolvimento de câncer e das outras complicações, o infarto, o derrame cerebral. Ele passa a ter também os mesmos riscos. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já para continuar falando mais sobre este assunto. Até já! Casa Fátima, há mais de 60 anos, com tradição e bom gosto. A Casa Fátima trabalha com moda feminina e masculina, com elegância para todas as idades. Ótimas condições de pagamento com cheque e parcelamos no cartão. Venha conferir. Casa Fátima, Rua Minas Gerais 103. Telefone 3522-3374. WhatsApp 99127-5996.
trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Continuando o nosso momento Unimed, falando hoje sobre tabagismo, eu converso com o pneumologista, Dr. Renato Macchione. Doutor, o senhor estava passando para a gente a informação de que até mais mortes acontecem com o tabagismo do que acidentes de trânsito. Quer dizer, é muito sério isso, né, doutor? Sem dúvida. É mais uma vez um assunto até triste, né, mas... É a maior causa passível de prevenção o hábito do uso de tabaco, né? E a mortalidade por câncer, as maiores causas de doenças que levam à morte, doenças do coração, o cigarro é o principal causador de infarto. Olha. Junto com a hipertensão, vida sedentária, né? Mas o fumante, derrame cerebral, enfisema, né, pneumonia. Então todas essas causas, que são as principais, estão relacionadas ao tabaco. Todo mundo fala, puxa, por que aumentou tanto, né, a história de câncer, enfisema? Justamente em relação ao tabaco. E às vezes as pessoas têm várias doenças associadas, né? Então, às vezes ele é diabético e é fumante, ele tem problema de circulação periférica, amputação dos pés devido ao cigarro, que contribui. Doenças gastrointestinais. E um outro dado, né? Além da mortalidade, a mulher na menopausa, fumante, ela passa a ter um envelhecimento muito mais rápido. Ele acelera o envelhecimento, acelera a velocidade da decomposição das células. Então a pele piora, a osteoporose aumenta numa velocidade assustadora. Enfim, é uma complexidade direcionada a cada... Né? E as mulheres são mais difíceis de parar de fumar, porque são mais ansiosas, no período pré-menstrual fuma mais, e às vezes ela cria algumas situações que dificultam. O homem tenta menos vezes e consegue parar mais facilmente, a mulher não. E hoje as mulheres fumam mais que os homens. Puxa vida! Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós tínhamos 10 homens para uma mulher fumante. Olha. Hoje está 2 para 1. Se nós observarmos os jovens, hoje o número de jovens, de meninas fumantes e meninos está praticamente bem idênticos os números. E as consequências são maiores, né? Sem falar depois da gestante e tudo mais. Sim, isso que eu ia falar agora. E quais são os riscos para as mulheres que estão grávidas e estão ali fumando? Além do risco para a própria mãe, né, agora tem o risco para o bebê também. Então, às vezes, prematuridade, aborto, né, nascimento precoce, problemas pulmonares ao nascimento. E um dado importante é que a criança às vezes nasce também já com abstinência de nicotina, porque a mãe fuma, então passa um pouquinho da nicotina para o cordão umbilical. A criança nasceu, ela vai chorar mais, vai ficar mais irritada por falta da nicotina. Ela vai ter abstinência. Muito consequências, né? Quer dizer, só existem desvantagens em ser fumante. Existem as vantagens para a indústria, né? Sim, para a saúde. Existem as desvantagens para a saúde, existem as vantagens para a indústria de medicamento, tem todo aí né? Inclusive nós, pneumologistas, atendemos os fumantes, são os maiores frequentadores, né? Existem as desvantagens para os planos de saúde, que tem que investir mais
em exames e laboratório, a desvantagem para as pessoas no gasto de medicamentos. Então, hoje alguns planos de saúde, algumas situações até, eles beneficiam as pessoas que abandonam qualquer tipo de atividade ruim, né? Entre elas a dependência química, porque o tabaco gera uma dependência química, é uma droga lícita, né? Pode ser vendida e paga impostos, mas é uma droga, cria dependência química, cria-se uma doença que é a própria dependência química, que todos nós hoje temos que lidar com a dependência química, não apenas das drogas ilícitas, mas das drogas lícitas. Então nós temos que discutir o que nós queremos para a nossa sociedade. Então, provoca o mal? Qual que provoca o pior de todos? É o tabaco, é o que mais mata. Né? E quanto a isso, o que nós estamos fazendo? Muita coisa, pouca coisa, estamos empurrando para baixo do tapete. Né? Então temos que repensar, né? Agora, a gente eu não sei se o doutor com certeza já deve ter ouvido pelos pacientes, mas você já deve ter ouvido alguém falar assim, já faz 20 anos que eu parei de fumar. Doutor, aquela história, é verdade que o pulmão limpa depois de tantos anos, quando se para de fumar? Tem isso mesmo? Olha, nós temos assim, tem toda a característica genética e para algumas pessoas o cigarro ele desenvolve doenças e alterações nos genes das pessoas precocemente. Então, algumas desenvolvem as doenças precocemente, outras tardiamente. Todas desenvolvem algum tipo de complicação. A pessoa, ao abandonar o tabaco, quanto mais precoce ela para, quanto mais cedo ela abandona, maior a chance de não ter assim, desenvolvido nenhuma outra consequência mais grave. O que nós temos assim, que de 10 a 15 anos após a pessoa ter parado de fumar, o risco de câncer, que é o que a gente mais teme, né, passa a ser semelhante ao da população geral, aquele que nunca fumou. A pessoa que para de fumar após um infarto, um ano ele diminui o risco em 50% de ter outro infarto. Olha! Porque mesmo a pessoa que teve um infarto, sai da UTI agora, a primeira coisa que ele pensa é no cigarro. E aí ainda ele tá, mas a hora que escapou um pouquinho, ele 50% volta a fumar. Puxa vida! Volta a fumar. Tem até um filme recente, eu assisti, a pessoa teve um politrauma, ficou com amnésia. Esqueceu todo mundo da família, não lembrava mais de quem. Só lembrava que ele fumava. Olha! Era a única coisa que ele queria. Mas você fumava, lógico. Então, nós estamos lidando com um problema muito sério, né? E nós temos que ajudar as pessoas a enfrentar isso, não julgá-las e nem caracterizá-las por algum... mas a pessoa luta contra o tabaco, luta contra a dependência. E é difícil ela vencer. Né? Então nós temos que parabenizar as pessoas que já pararam de fumar alguma vez. Existe o risco de recaída? Existe, mas vamos tentar de novo. Vamos. Mas segundo os relatos dessas pessoas que param, elas dizem assim, pelo menos, olha, você vai ter vontade de fumar eternamente, simplesmente eu não posso pegar o cigarro. Não pode. A pessoa que parou de fumar, ela não pode nem acender para um, nem experimentar para outro, nem de modo algum, nem frequentar às vezes determinados ambientes que existe um risco de voltar a ter uma recaída, e é fácil recair. Mesmo para aquelas pessoas que nunca fumaram, existe a facilidade de começar a fumar, né? Porque isso cria uma satisfação muito grande, então nós não podemos bater no peito nada, que todos nós estamos sujeitos, e para aqueles que conseguiram vencer a dependência, ela merece, né, os parabéns, claro. Né? Porque às vezes você atende alguns jovens e pessoas que pararam todas as outras drogas. Olha. E o mais difícil é o cigarro. Olha só. É frequente. Essa semana, a pessoa já há muito tempo não usa nenhum outro tipo de droga. Fala, doutor, já experimentei de tudo, já venci todas as etapas.
E agora eu preciso vencer essa. E essa é a mais difícil. Olha! Mais difícil que o álcool, mais difícil que qualquer outra droga, é a nicotina. Nós vamos continuar falando mais sobre este assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Lembrando que a produção de fumo gera perdas também para o país. Quer saber mais? Daqui a pouquinho. Você procura o melhor em mecânica para o seu carro. Agora você tem Silas Automecânica, especializada em injeção eletrônica, suspensão, mecânica geral, troca de óleo, alinhamento e balanceamento de pneus, freios e ar-condicionado. Nossa sala de espera tem TV e banheiro feminino para o seu conforto. Dividimos nos cartões Visa e Mastercard. Venha nos visitar. Silas Automecânica, excelência em atendimento. A Unimed Catanduva prioriza o respeito ao beneficiário com atendimento especial para você e sua família. O Complexo Unimed, que inclui o Unimed Hospital São Domingos, disponibiliza inúmeros serviços próprios: unidade materno-infantil, laboratório e unidade de coleta, centro cirúrgico, além de equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. A Unimed Catanduva dispõe também de vários serviços em sua sede para o atendimento e orientação necessários ao seu principal cliente. Você, Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você. Sucos naturais Dona Elza, só frutas selecionadas. O que se adiciona sem moderação é capricho. Sucos naturais Dona Elza, laranja, uva e limonada. Sucos Dona Elza, valores naturais. Falando hoje um pouco mais sobre o tabagismo, lembrando que dia 31 de maio é considerado aí o Dia Mundial e este ano o tema é Sem Tabaco. Doutor Renato, só para a gente ter um pouquinho de informação, segundo o Banco Mundial, o consumo de fumo, gente, gera uma perda mundial de 200 bilhões de dólares por ano, representados por sobrecarga do sistema de saúde, com tratamento das doenças causadas pelo fumo, mortes precoces de cidadãos em idade produtiva, maior índice de aposentadoria precoce, faltas ao trabalho de 33% a 45% a mais, menor rendimento no trabalho, mais gastos com seguros, mais gastos com limpeza, manutenção de equipamentos e reposição de mobiliários, enfim. Olha aí, a produção do fumo, ela gera muita perda, como o senhor bem disse, né? Então, e se nós pensarmos que o cigarro no Brasil é um dos mais baratos do mundo, e que o contrabando, né, que se eu posso falar essa palavra aqui, mas todos nós conhecemos o paraguaio, né? Então em qualquer lugar. Eu li um artigo esses dias em relação ao contrabando de tabaco e demais produtos. Se nós aumentarmos o imposto no cigarro, né, então ele torna mais difícil para a pessoa adquirir, ele vai fumar menos. Isso no mundo todo, toda vez que você sobe o preço, dificulta, as leis que dificultam não fumar em ambiente fechado, diminui o número de fumantes. O aumento do valor do cigarro e a melhor fiscalização nas fronteiras para evitar essa importação sob os nossos olhos, né, de uma forma que ele seja tributado adequadamente, daria para cobrir essa conta que o ministro está tentando fechar. Então nós temos maneiras sem sobrecarga dos trabalhadores, de nós todos com outros impostos, de diminuir toda essa despesa. Sim. Aumentar a geração de impostos, coibir o aparecimento de novos fumantes, né, de ter uma qualidade de vida adequada e conseguir fechar as contas de uma maneira primordial. No Rio Grande do Sul, é o maior produtor de tabaco no Brasil, e o Brasil é um dos maiores produtores do mundo. As condições de trabalho dessas pessoas na lavoura do tabaco, elas também ficam doentes, porque absorve pela pele. Então nós temos um grande número de trabalhadores doentes,
né, no trabalho, na manipulação das folhas do tabaco. E é uma agricultura com um péssimo retorno para aquelas pessoas, é um trabalho meio assim de condições precárias, né, que lembram muito aquele boia fria de antigamente na nossa região, né, 20 anos atrás. Então, com péssimas condições de trabalho, péssima remuneração e com maior risco de doença. Exatamente. Né? Infelizmente, são dados que parece que nós estamos inventando, né? Mas que não tem uma cobertura da grande mídia. Né? Ele fica um assunto que o gaúcho, por exemplo, não pode falar nisso porque ele acha que está falando contra a terra dele. Né? Então, existem aí situações de penúria, né, induzidas pelo tabaco. Doutora, a gente também costuma ouvir muito das pessoas que fumam, falam assim, eu quero largar, mas eu não consigo. O que eu faço para parar? Existe hoje algum tratamento com medicamento que pode auxiliar para essa pessoa largar do cigarro? Foi o que você disse, né? Auxiliar. O que faz a pessoa parar? Qualquer droga. Primeiro, motivação pessoal. Ela decide, eu quero parar e vou mudar meus hábitos. Né? Então existe a mudança dos hábitos, incentivo à atividade física, mudança do seu comportamento e de motivação de todos ao redor, né? Auxiliando a pessoa, porque ele tem que enfrentar a abstinência. E esse é o momento mais delicado. Os medicamentos auxiliam a enfrentar esses sintomas, né, de ansiedade, tensão, irritabilidade, insônia, agitação, fissura, aquela necessidade urgente da droga, né? Mas é um trabalho em conjunto. Sim. Né? Não existe uma medicação que fala assim, isso aqui é um milagre. É um milagre. Não, nós não temos isso. Né? O que nós temos é o apoio, né? Tem o pessoal da psicologia com terapia de grupo, para auxiliar, existe o pessoal da enfermagem, existem os medicamentos repositores de nicotina, medicamentos para reduzir a ansiedade, mudança dos hábitos, como eu havia dito, atividade física para não ganhar peso, orientação em relação à dieta. É um trabalho árduo, né? E a pessoa é o centro, ela que tem que decidir. Não adianta, às vezes vem, eu queria que o meu filho, meu marido parasse, mas ele quer? Exatamente. É o momento para ele parar? Às vezes a pessoa está numa situação de muito transtornos financeiros, perdas, situações, não é o momento adequado. Então, a hora que você decidir, você vem, que nós vamos, né, auxiliá-lo. Talvez o momento não seja esse. Né? Sim. Esse feeling de qual é o melhor momento, né? É muito variável e é a pessoa que tem que fornecer para a gente. Né? Olha, eu estou preparado, eu vim para enfrentar. Né? É um sacrifício? O maior sacrifício é a pessoa continuar fumando. Porque ele está dia a dia jogando contra o time dele. Né? Aquilo é um sacrifício. Parar de fumar é um desafio. Né? Melhora a autoestima, a pessoa melhora os sintomas de tosse, pigarro, disposição, torna-se mais jovem, enfim, tem muitos benefícios. Sem dúvida. E quanto tempo normalmente costuma durar esse tratamento com auxílio de medicação? Normalmente, com a medicação, nós induzimos nos primeiros meses que o período crítico, principalmente as primeiras semanas, né, o período crítico da abstinência. A abstinência à nicotina é uma das mais demoradas em relação às outras drogas. A abstinência de drogas como crack, 3 dias, álcool, 48 horas, né? O cigarro são semanas. Então, normalmente, nós prolongamos alguns meses, algumas pessoas 3 meses, né, em média, de medicação. E o acompanhamento com a terapia de grupo e mais, às vezes, algum controle de ansiedade ou depressão, porque muitas vezes
você precisa de um apoio de outros colegas de outras áreas, porque a dependência química mascarava, entre aspas, um quadro de depressão, ansiedade que a pessoa tinha. Então aí ele aflora. Entendi. Né? Então a pessoa entra em depressão, mas por quê? Porque ele já tinha antes e a droga mascarava. Então ele precisa de um acompanhamento, né? Alguma reposição de outros medicamentos. Então o ex-fumante demora 1 ano para ser considerado ex-fumante. E nesse período, doutor, a pessoa pode, até mesmo, eu já ouvi dizer, não sei, que até na crise de abstinência ela pode desencadear uma crise de pânico? Sem dúvida, muito frequente. E por quê? Porque a pessoa já tinha essa ansiedade e a nicotina fazia um pseudo-controle. E ela entra em pânico. Né? Então você tem que conversar tudo isso com o paciente, com os familiares. Pode acontecer. E às vezes a pessoa fala, foi o remédio, né? Não, isso já era esperado, porque você tem... Nós fazemos assim um grau de dependência. Existe uma tabelinha de 0 a 10. Quanto tempo a pessoa demora para fumar o primeiro cigarro a hora que acorda? Né? Menos de 5 minutos? Alguns falam, eu acordo à noite para fumar. Olha! Né? Então, eu tenho uma dependência grande. Se eu vou num lugar, eu preciso sair para fumar, porque eu não... Então, são situações, eu fumo, eu tenho 3 maços por dia. Então, esses altamente têm uma dependência muito grande. Eu estou doente, mas eu continuo fumando. Você precisa ter uma abordagem muito mais forte, mas também mais delicada, porque ele vai ter muito sintoma, né, de abstinência. Quanto aquele que, eu fumo menos, fumo ocasionalmente, né? Então, às vezes nem precisa de medicamento. Só com a motivação, orientação, mudança de hábitos e atividade física, a pessoa já deixa de fumar. Então, vale muito o quanto que ele está dependente da droga. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós vamos ficando aqui com o nosso Momento Unimed. Voltamos na próxima quarta-feira falando de um outro assunto. Para você, uma boa tarde e a gente volta já já, lá da cozinha.